Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje você vai assistir ao programa número 10. Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos como construir a fundação da casa, como fazer a armadura, como fazer as formas para a concretagem, os cuidados que você deve ter na hora de erguer a alvenaria da fundação. Mãos à Obra, programa 10, baldrames e contrapiso. Pedro, acho que entupiu essa pia aqui. O que aconteceu, Leila? A água da pia não tá descendo, Pedro. Eu acho que entupiu aqui a saída de esgoto. Será? Ai. Mas esse encanamento nunca deu problema. Ai, cansei. Peraí. Aí, olha aí. É isso aí. Ai, que bom, graças a Deus. Olha, por isso que é bom você tomar cuidado com a sua rede de esgoto para não ter problema com o encanamento depois. Essa rede de esgoto que passa aqui embaixo da cozinha, ela recolhe a água usada na cozinha e no banheiro e leva até a ligação do encanamento com a rua. Na nossa casa, a água que vem da pia da cozinha desce por um encanamento até uma caixa de gordura. A água da pia do banheiro vai para a caixa sifonada. Depois ela se liga com a tubulação que vem da bacia sanitária e esse encanamento vai direto até a caixa de inspeção. Todos esses materiais você já encontra prontos nas lojas de materiais de construção. Os tubos e conexões para instalações de esgoto são feitos em um tipo de plástico duro chamado PVC. E, seu Freitas, o que são as conexões? São peças que fazem as ligações entre os tubos. Esta aqui, por exemplo, é uma curva de 45 graus. E este é um joelho de 90 graus. Eles encaixam nos tubos e servem para fazer as curvas na rede de esgoto. E qual é melhor usar? Sempre que possível usar as curvas. Por quê? Porque elas são mais abertas e aí o esgoto vai escoar mais rápido e o encanamento tem menos risco de entupir. Ah, seu Freitas, mas como a gente sabe o tamanho certo que a gente tem que usar? Os tubos e conexões são vendidos em vários tamanhos e diâmetros diferentes. No caso da pia e do lavatório, você deve usar as peças de 40 milímetros. No caso da bacia, você vai usar mais água, então precisa de peças de 100 milímetros de diâmetro. Ô, seu Freitas, e para que serve a caixa sifonada? É uma caixa que fica embaixo do piso e serve para recolher a água do chão e ligar com o encanamento de esgoto. E como é que ela é, seu Freitas? Ô, Pedrão, se ela fosse uma cobra, teria te mordido. Olha ela aí! Aqui é a grelha. E aqui os lugares para encaixar os tubos do encanamento. Essa parte de dentro fica sempre cheia de água e não deixa que o cheiro do esgoto passe para dentro da residência. Ainda bem, seu Freitas, senão ninguém ficaria perto. Ô, seu Freitas, como é que eu faço para ligar um tubo mais largo num tubo mais estreito? Ah, boa pergunta, Pedro. Boa pergunta. Para isso existem algumas peças como a junção com redução de diâmetro. De um lado ela tem 100 milímetros de diâmetro e do outro 50 milímetros. Existem vários tipos diferentes de conexões com redução. Você deve escolher a melhor, dependendo da necessidade de uso. Ah, interessante, hein? Agora, como é que eu faço, seu Freitas, para montar os tubos e conexões? Bem, primeiro você vai precisar de um arco de serra como esse.
Com o arco de serra, você vai serrar os tubos no tamanho certo. Você deve verificar se todas as peças da rede de esgoto podem ser encaixadas nos seus lugares certos. Depois você vai lixar as pontas dos tubos e as bolsas das conexões. Mais uma aqui pra você. Lembra que o seu Freitas falou? Aí você deve limpar essas partes com uma solução limpadora. Legal, né? Vou passar nessa aqui também depois, né? É. Passa. Está. Passar o adesivo ou cola de PVC nos dois lados. Aí é só encaixar as extremidades, limpar o excesso de cola e esperar 12 horas para secar bem. Legal? Isso. Agora 12 horas para secar. Pode ir. Próximo, vamos lá. Foi. Na hora de assentar as peças no seu lugar definitivo, precisa tomar alguns cuidados. As pontas onde serão ligadas a pia e o tanque têm que ficar com uma sobra de 65 centímetros acima do nível previsto para o contrapiso. Não esquecer também de deixar um caimento na tubulação de 1 centímetro por metro para facilitar o escoamento do esgoto. E a caixa de inspeção, seu Freitas, para que ela serve? A caixa de inspeção é uma caixa intermediária que se faz na rede de esgoto para poder mexer na tubulação em caso de entupimento. Ah, e como é que ela é feita? Ela pode ser construída em alvenaria de blocos de vedação de 9 centímetros e revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com aditivo impermeabilizante. Valeu, seu Freitas. Obrigado, hein? De nada, meus amigos. Estou aqui para ajudar. O contrapiso é um piso que nós damos antes do piso, antes da cerâmica ou de qualquer outro piso que a gente vai pôr. O contrapiso é a laje de baixo, né? É o contrapiso. Tem que tirar o nível, botar tudo em ordem, cavar, para colocar o cano de água, que é o esgoto, né? Que é para a água correr para o esgoto fora. Para ficar bem firme você tem que se adequar, saber mexer o cimento, né? A média de areia, uma quantidade certa, uma quantidade de cimento, mexer ela, né? Nem muito seca e nem muito molhada, que é para ficar uma massa para ficar bem adequada, né? Para fazer o contrapiso. Eu acho que deve ser feito primeiro a parte de esgoto, né? E tomar cuidado para deixar aquelas caixas, que eles chamam de caixa de visita, se houver algum problema, não precisar estar quebrando novamente, né? E aí o que faz? Depois que fez a rede de esgoto bonitinho, aí nivela-se o chão, depois de nivelado, coloca-se pedrisco, né? Pedras pequenas, tem que socar também para ficar bem firme o chão, e aí que você vem e faz o contrapiso.
Depois de colocada a saída de rede de esgoto, estava na hora de terminar a fundação. Pedrão, mas você esqueceu de falar que antes de terminar a fundação, precisa preparar os conduítes para passar os fios de energia e telefone. Bem lembrado, Leila. Bem lembrado. Antes de terminar a fundação, além da saída do esgoto, tem que preparar os conduítes para as entradas de energia elétrica e de telefone, que vão atravessar o baldrame. Agora sim estava na hora de concretar os baldrames e o contrapiso. Os baldrames são responsáveis por manter a estrutura da casa unida e distribuir todo o peso no terreno. Por isso, eles devem ser feitos com cuidado e muito capricho. Para preparar os baldrames, que são vigas construídas embaixo das paredes, temos que seguir algumas recomendações importantes. Nas paredes de contorno da casa, é preciso deixar um encaixe na alvenaria para a construção do baldrame. Isto é feito deixando a última fiada de blocos com metade da espessura. Assim, nós vamos ter um vão de 20 centímetros de largura por 20 centímetros de profundidade. Depois, vamos preparar as formas de madeira para fazer a concretagem. Para o contorno da casa, vamos fechar a forma com uma tábua de 30 centímetros, pois o encaixe do baldrame tem 20 centímetros de profundidade e ainda precisamos de mais 10 centímetros para fazer o contrapiso, que é a cobertura da fundação. Nas paredes internas, podemos usar canaletas prontas para fazer a forma do baldrame. É muito importante nivelar bem as tábuas e as canaletas para o contrapiso não ficar torto. Depois de nivelar as formas, temos que preparar as armaduras dos baldrames. A armadura será feita com 4 barras de 10 milímetros de diâmetro, amarrada com barras de 5 milímetros a cada 20 centímetros. E aqui tem uma dica importante. Para a armadura não enferrujar, a gente precisa deixar uma capa de concreto de pelo menos uns 2 centímetros. Então, vamos fazer a armadura um pouco menor do que a forma, com 26 centímetros de profundidade e 16 centímetros de largura. Para a armadura não encostar no fundo e na lateral da forma, tem que colocar uns suportes de plástico para ficar um espaço na forma e o concreto poder cobrir toda a armadura. Nos lugares onde os baldrames se encontram e nos 4 cantos da casa, vamos fazer uma forma maior para os blocos de fundação. Nesses blocos, precisamos deixar também as barras de armadura para os pilaretes que serão construídos depois. São 4 barras de 10 milímetros com 80 centímetros de comprimento, sendo que 30 centímetros vão ficar dentro do concreto e os 50 restantes vão ficar para fora, esperando o momento de construir os pilaretes. Com todas as formas e armaduras colocadas nos lugares, a gente já pode começar a concretar os baldrames e contrapiso. Antes, precisamos acertar os desníveis do terreno. E para isso, temos que encher as valas que foram abertas e o terreno no centro da casa. Se o nível do piso ficou baixo, será necessário trazer terra de fora para cobrir este vazio. Para saber o volume de terra, é só multiplicar a área da casa pela altura que falta preencher.
Cada caminhão de terra transporta entre 4 e 5 metros cúbicos. Mas é bom comprar um pouco a mais, porque você vai ter que compactar essa terra com brita número 2, para garantir que o aterro fique bem firme e compacto. A terra tirada da cava foi o suficiente para nivelar o piso. Nós não precisamos comprar mais terra. Depois de todos os cuidados na preparação, tinha chegado a hora de concretar. Como o contrapiso tem que ter durabilidade, ser resistente e impermeável, precisamos usar um concreto forte com consumo mínimo de 7 sacos por metro cúbico e aditivo impermeabilizante. Quando a concretagem chegar no nível da forma dos baldrames, você deve acertar o piso. Com a régua de pedreiro bem apoiada na forma, faça um movimento de vai-vem, para que o concreto fique horizontal e rugoso. Assim, vai ficar mais fácil na hora de colocar o revestimento do piso, porque a argamassa vai aderir melhor. Depois de terminar a concretagem, é preciso proteger o concreto contra o sol, impedindo que ele perca água por evaporação. Basta cobrir toda a área concretada com um plástico preto, que aquece o concreto e ajuda o processo de cura. Mas atenção! Molhe o concreto algumas vezes por dia para que ele fique sempre molhado. É muito importante nessa fase que ele fique inundado mesmo. Deixe o plástico durante uma semana, sempre molhando o concreto e depois cubra-o com sacos vazios ou jornais para evitar dilatações que podem provocar rachaduras no piso. Ai, quando finalmente nós tiramos os jornais de cima do contrapiso, gente, parecia um sonho. Lá estava a base da nossa casa. Firme e forte, como se fossem assim as raízes de uma árvore que começava a crescer. Falando em jornal, Pedrão, o que está dobrando aí? Só porque meu time goleou o seu? Nada, imagina, ainda temos 2 jogos ainda. Gente, no próximo programa você vai ver como se faz alvenaria de elevação. Não perca, afinal a casa é sua. Desanima não, Pedrão. Ah, imagina. Vamos lá. Isso aqui não, mas liga aí, não, isso aqui, olha aqui. E aquele outro jogo que teve aqui, olha aqui. Olha aqui, vê se tem caminho. Não, você tá... Ah, que isso, não quero mais saber, chefe. Você medir os 4 cantos, pôr no prumo e levantar a casa. Primeira coisa que tem que fazer é o alicerce, né? Que a gente chama de fundação. Fazendo a fundação, depois começa a subir a parte de alvenaria, que são as paredes, divisórias dentro de casa. A parede você deve estar colocando uns blocos, né? E a massa sempre com um plumo, né? Para estar sempre rentinha, para não ter problema de estar caindo depois dessa parede, né? Às vezes acontece, você está fazendo uma parede, ela fica torta, fica fora de prumo, tem que desmanchar essa parede para estar fazendo ela novamente. Para não ter perigo depois de estar caindo em cima de alguém, causando acidentes, né? Da minha importância é o seguinte, é muita emoção, porque o cara que nunca teve uma casa na vida, e ele chegar a ter uma casinha, eu acho que deve ser uma emoção que, acho que a emoção não tem quem pague, né? Eu não tenho nem palavra para dizer nem agradecer, né? No programa de hoje, vimos o que fazer para preparar os baldrames e contrapiso. Como fazer a tubulação de esgoto do andar térreo. Como preparar os conduítes para as entradas de energia elétrica e telefone. Como construir os baldrames. Os cuidados que você deve ter na hora de concretar o contrapiso. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.